Pronto. Gente, então, vocês estão me ouvindo direitinho? Estão conseguindo me enxergar direitinho? Daqui a pouco a gente vai colocar alguns slides para a gente conseguir entender melhor, certo? Algumas questões de ecologia. Deixa eu só deixar esse telefone aqui no mudo para não ficar atrapalhando. Um segundinho. Tem gente que não está conseguindo acessar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo para ver se o pessoal consegue. Tá, pessoal? A Ariadne disse que não está conseguindo, não. Um minutinho. Deixa eu ver se a Ariadne consegue agora. George chegou. Pronto. Vamos nessa. Pessoal, é o seguinte. A gente na aula passada viu alguns conceitos básicos em ecologia, não é verdade? Então nós vimos o que é uma população, nós vimos o conceito de comunidade, nós vimos o conceito de ecossistema, nós vimos o que é uma biosfera, né? E nós vimos também que todo o ecossistema ele é formado por organismos, né, que interagem uns com os outros, mas também interagem com o ambiente em que vivem, tá? Essa é a definição de um ecossistema, ok? E nós temos vários ecossistemas. Nós temos a floresta atlântica, que é um ecossistema presente aqui, né, no Nordeste. Nós temos o manguezal, nós temos a floresta amazônica, nós temos ecossistemas aquáticos, certo? Nós temos ecossistemas aquáticos em oceanos, né, nos mares, nos rios também, tá? Se você for olhar direitinho, um ecossistema, tá, pode estar compreendido em uma poça d'água, tá? Imagina uma poça d'água que está ali depois da chuva e fica por alguns dias aquela poça d'água ali, certo? E depois você, com o tempo, percebe que naquela poça d'água tem um monte de organismos, tem alguns insetos ali que depositaram ovos, né? Tem lodo, né? Tem algas, tem bactérias, tem alguns sapinhos colocando também seus ovos que vão eclodir, virando aquele girino, tá? Aí você vai e começa, nossa, essa poça d'água aqui
essa água empoçada aqui, pode ser considerado, nesse estágio, né, um ecossistema. Porque tem o que ali? Tem organismos, né, populações de diferentes espécies interagindo umas com as outras e também interagindo com o ambiente em que estão. Então eu pergunto para vocês, uma poça d'água, depois desse tempo todo, vocês concordam que depois, nessas condições, tendo ali um monte de seres vivos ali interagindo entre si, um servindo de alimento para o outro, um interagindo com o outro e também mudando aquele ambiente, vocês consideram que uma poça d'água pode se tornar um ecossistema? Pode ser considerado um ecossistema? Ótimo, ótimo. É importante essa clareza, certo? É importante essa clareza porque hoje a gente vai entender como surgem os ecossistemas, ok? Como surgem os ecossistemas. Mas antes, Carlinha na última aula me perguntou se a gente ia tratar de cadeias alimentares. Sim, vamos tratar disso, não de forma aprofundada ainda, mas vamos tratar disso sim, tá? Veja só, gente, eu acho que no ensino fundamental, né, até o 9º ano de vocês devem ter ouvido falar de cadeia alimentar, não é verdade? Cadeia alimentar é basicamente o quê? É basicamente, certo, uma cadeia formada por diferentes classes funcionais, né, de organismos que servem de alimento um para o outro, não é verdade? Então, qual é a primeira coisa que tem que existir, certo, para que você tenha uma cadeia alimentar no ecossistema? Qual é a primeira coisa que tem que ter para existir ali, certo, um sistema biológico organizadinho? Primeira coisa que você tem que ter, Carlinha, são os produtores primários, tá? Produtor primário, certo? Então, imagina o seguinte, você vai para um ecossistema que é de uma floresta atlântica nordestina, tá? Quem é o produtor primário em uma floresta atlântica nordestina? Me digam, quem são os produtores primários em uma floresta atlântica, na floresta atlântica? Quem são? Alguém saberia me dizer? Coloca aí no chat. As árvores, as plantas, perfeitamente. Muito bem. É exatamente isso, tá? Então você tem que ter produtor primário em qualquer ecossistema, em qualquer cadeia alimentar, certo? Você tem que ter os produtores primários, que nos ecossistemas terrestres são geralmente as plantas, tá? Nos mares, nos rios, você tem as algas, mas nós também podemos ter algumas bactérias, tá? Tem bactérias que fazem fotossíntese, tá? E outras bactérias fazem quimiossíntese, tá? Que a gente vai ver depois. Mas tudo isso é produção primária. Ótimo que vocês sabem disso. Vocês estão entendendo isso. Ok. Mas um ecossistema, a gente já disse, é formado por diferentes populações de diferentes espécies que interagem umas com as outras e com o ambiente que estão inseridos. Então, tudo bem. Você tem plantas, né, populações de plantas que até interagem, certo, com outras espécies de plantas, é verdade. Às vezes uma planta, né, compete com a outra planta. Uma pergunta de Matheus. Regiões que contêm fungos. Só um momento. Regiões que contêm fungos pode se chamar de produtor primário? Olha só, produtor primário, eu vou explicar agora o que é um produtor primário, certo? Fungos nunca serão produtores primários e eu vou explicar por quê. Vou explicar agora. Além de plantas, nós temos bactérias que são produtores primários também, certo? Mas vamos entender o que é um produtor primário.
Eu vou colocar aqui... Não vou colocar o slide agora não, porque talvez tenha gente querendo entrar e quando eu coloco a apresentação não permite entrar. Olha só. Produtor primário é o seguinte. É quem coloca energia, para começar a fluir no sistema, certo? Eu pergunto a vocês, de onde vem a energia que as plantas utilizam para produzir o seu alimento, para produzir as suas biomoléculas? De onde vem essa energia? Como ela consegue essa energia? Qual é a energia que as plantas utilizam? Exatamente. Muito bem, Ariadne. É a energia solar, é a energia do sol, tá? Então, um raio de luz, né, tem fóton, né, tem energia, e a planta consegue utilizar, certo, essa energia da luz, tá? Como se fosse, imagina um carro, tá? Imagina um carro que para você ligar o carro, você tem que girar a chave que a gente chama de ignição. Pronto. A planta ela faz isso, ela utiliza a luz do sol como se fosse uma energia de ignição, tá? Que permite ela fazer o processo que ela precisa, tá? Então, os seres considerados produtores primários, tá? Eles fazem isso. Eles colocam energia, tá? Para correr no sistema. Tem produtor primário que não utiliza a luz como ignição. Por exemplo, tem bactérias que fazem quimiossíntese e ao invés de luz utilizam enxofre como essa energia, compostos com enxofre, para conseguir essa energia de ignição. Mas produtor primário sempre vai ser aquela classe de indivíduos que coloca energia para começar a correr no sistema. Então, as plantas elas fazem isso de uma forma incrível. Elas pegam a energia da luz e elas utilizam essa energia da luz para juntar moléculas e átomos e organizar moléculas e átomos produzindo seus alimentos e suas biomoléculas. Isso é produção primária, ok? Então essa energia, ela vem do sol, ok? E a planta consegue fazer isso. A planta consegue. Por que que o fungo não é um produtor primário? Porque o fungo ele não está fazendo esse processo de injetar energia no sistema. Não, mas o fungo é muito importante. O fungo é muito importante. Por quê? Percebam uma coisa, Ariadne, Carlinha, todo mundo. A planta, tá? Quando ela produz o próprio alimento com a ajuda da energia do sol, tá? Ela produz aqueles compostos químicos, ela produz glicose, tá? E esses compostos químicos, eles vão servir de alimento para outros seres vivos, não é verdade? Então você vai ter, tá, a folha de uma planta, a folha do capim, servindo de alimento para um boi, por exemplo, né? Ok? E o que é que acontece? Aquilo ali, certo? Aquele ato de um herbívoro se alimentar de uma planta está, na verdade, fazendo um processo muito importante, que é o que nós chamamos de fluxo de energia. Fluxo de energia. Então, é a energia que veio do sol, que a planta utilizou para produzir compostos químicos, para produzir glicose. Essa glicose, ela passa a servir de alimento para uma vaca, para um roedor, certo? Então você está tendo fluxo de energia, certo? Veja, energia do sol foi convertida em energia química através das plantas e essa planta está servindo de alimento para um herbívoro. E esse herbívoro vai servir de alimento para... Posso repetir sim. Vou repetir, só um minutinho. E essa planta vai servir esse herbívoro vai servir de alimento para um carnívoro. E um carnívoro vai servir de alimento talvez para outro carnívoro. Vamos lá, eu vou ter que colocar aqui uma apresentação. Se alguém mais estiver tentando entrar, eu dou uma saidinha. Mas vou mostrar aqui, Matheus, um esqueminha que talvez ajude a gente a entender melhor, viu? Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu descubro onde é a apresentação aqui.
apresentar agora. Ok. Eu vou colocar aqui. Pronto, gente. Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês estão conseguindo ver aí esse slide aqui de PowerPoint? Estão conseguindo, né? Maravilha, maravilha. Olha só, gente. Essa imagem aqui, tá? Mostra uma árvore, tá? Uma planta que está fazendo fotossíntese, que está utilizando a luz, né? Como meio, tá? De juntar átomos e moléculas, organizarem e produzirem as suas biomoléculas necessárias para a própria alimentação, para o seu metabolismo, certo? Então, as plantas, elas fazem isso. As plantas são consideradas produtores primários. Olha aqui, nessa imagem à direita, aqui. Olha aqui, Matheus Augusto, tá? Nessa imagem à direita, nós temos diferentes níveis tróficos. Nível trófico, tá, gente? É a mesma coisa que nível alimentar, ok? Então, nós temos essa constituição aqui, que é como se fosse uma pirâmide, certo? E o que é que acontece? Embaixo dessa pirâmide, nós temos sempre os produtores, certo? Os produtores estão embaixo nessa pirâmide, porque é justamente a parte mais larga da pirâmide, né? A parte mais ampla da pirâmide, porque é a parte que tem mais energia, tá? Então, os produtores primários, eles conseguiram aproveitar a energia do Sol para produzir moléculas, né? Eles convertem energia luminosa em energia química. E isso é muito importante para que um ecossistema exista, certo? Então, os produtores estão aqui embaixo. Só que nenhum ecossistema vive só com planta, tá certo? Ecossistemas existem porque você possui aí vários e vários níveis tróficos, níveis alimentares, tá? Tem que haver essa interação. Então, vamos lá. Os produtores, né, como as plantas, que estão agora injetando energia no ecossistema, tá? Eles servem de alimento para outros seres vivos. Eles servem de alimento para o que nós chamamos de consumidores primários. Esse consumidor primário pode ser um coelho, pode ser um gafanhoto, pode ser uma vaca, pode, ok? Então, qualquer ser vivo que se alimente diretamente dos produtores primários são considerados consumidores primários, tá? E os consumidores primários, por sua vez, vão servir de alimento para outros animais, para outros seres vivos, como, por exemplo, né, os consumidores secundários. Espera aí, só um minutinho. Tá chegando gente aqui. Então, você tem produtores aqui embaixo, você tem consumidor primário, que se alimenta da planta, né, que se alimenta desse produtor. Você tem um consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. E você ainda tem outros níveis, tá? Incontáveis níveis a depender do ecossistema. Você tem um consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, tá? Quem foi que perguntou sobre fungo foi Felipe, né? Onde é que ficam os fungos nessa história? Os fungos, eles vão decompor, tá? Eles vão decompor a matéria que foi produzida, seja por planta, seja por consumidor primário, secundário ou terciário. Eles vão decompor, tá certo? Essa matéria. Eles vão devolver para a natureza os sais minerais, tá? O nitrogênio, o fósforo, o potássio, tudo isso eles devolvem para o ambiente. Então, os fungos são muito importantes, mas os fungos não são produtores. Quem produz, tá,
é quem injeta energia no ecossistema. E quem é que injeta energia no ecossistema? São os produtores. As plantas são os produtores nos ecossistemas terrestres, tá? Nos mares, nos rios, nós temos as algas cumprindo esse papel de produtor, certo? Nós temos, então, uma cadeia complexa aqui que é necessário para que a gente tenha um ecossistema. Se por acaso você para de ter produtor primário, você também para de ter o funcionamento do ecossistema. Matheus Felipe, sua pergunta é genial. Plantas carnívoras podem ser consideradas produtores primários? Esse é o maior paradoxo, tá, da ecologia, porque você tem essas exceções, né? Tudo na biologia tem exceção, tá? E essa é uma delas. As plantas carnívoras, tá, são plantas que, em geral, desenvolveram, né, através de processos de mutação, né, processos aleatórios, né, de mutação, seleção natural. Eles desenvolveram, né, adaptações que lhes permitem obter nutrientes que normalmente estão muito escassos no ambiente onde eles estão. Quer ver? Imagina uma planta que está num ambiente pantanoso, né? O ambiente pantanoso, né, aquele que é um ambiente apodrecido, não tem os nutrientes que ela quer. Tem pouco nitrogênio, tá entendendo? E tem poucos nutrientes. Então, o que é que ela faz? A planta carnívora, além de conseguir, através de suas raízes, através de diversas formas, conseguir nutrientes, elas precisam de outras formas, tá? E elas acabam criando, acabam apresentando estratégias para conseguir essas fontes de nitrogênio, de potássio e outras coisas, através de insetos, de pequenos vertebrados, tá? Que caem ali naquela armadilha dela e que acabam sendo digeridos, né, por algumas enzimas, tá? Então, as plantas carnívoras são produtores primários? São. As plantas carnívoras podem ser considerados consumidores primários? Sim, pode sim, ok? Se uma planta carnívora está se alimentando de um gafanhoto, tá? E o gafanhoto se alimenta de plantas, então essa planta carnívora que se alimentou do gafanhoto nesse momento está cumprindo o papel de consumidor primário, tá? Gostei de ver a tua pergunta, Matheus Felipe. Matheus Augusto está perguntando, e se os fungos não são produtores, o que eles são? Os fungos são decompositores. Faltou eu colocar aqui realmente nesse slide, tá? Os fungos são decompositores. E essa pergunta de Matheus Augusto é bem importante, porque que nos leva a um outro ponto. Quem já assistiu o Rei Leão aqui? Todo mundo assistiu, né? Rei Leão? Ok. Caso alguém não tenha assistido, eu vou só explicar. Simba, né? Simba, que é o filho do rei, se acha o maioral, quer desrespeitar todos as formas de vida, se acha por ser filho do rei, se acha mais importante. Aí Mufasa, que é o rei, dá um esculacho nele. Simba, você não tem vergonha não, rapaz? Toda a vida é importante. Toda a vida é importante. Certo? Tá vendo aquela zebra? Tá vendo aquele antílope ali? Tá? Eles servem de alimento pra gente, mas um dia a gente vai... Tá? Um dia a gente vai morrer. Mufasa, o leão, falando isso. Um dia a gente vai morrer, tá? E o nosso corpo vai virar grama, e essa grama vai servir de alimento para a zebra, vai servir de alimento para o antílope. Qual é a lição que Mufasa deu a Simba? Uma lição que é a ciclagem dos nutrientes, tá? Então os nutrientes, Matheus Augusto, estão sempre ciclando, tá? O nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o potássio, o fósforo, tudo isso está sempre ciclando. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer
que as plantas utilizam carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tudo isso, fósforo, para compor as suas células, as suas moléculas, o seu alimento, tudo isso, tá? Isso é passado para outros seres vivos, tá? A planta, né, passa essas biomoléculas para o consumidor primário passa para o consumidor secundário, terciário. Por último, tá? Quem é que pega todo esse composto químico? Os fungos e as bactérias, que são decompositores, tá? E os decompositores devolvem o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o potássio, o fósforo, tudo isso para a natureza. E o que é que acontece? Aí as plantas fazem de novo o mesmo processo. Através de suas raízes, elas absorvem de novo o nitrogênio, o potássio, o fósforo e tudo isso. Então o que é que acontece? Você tem um ciclo de nutrientes. E o ciclo de nutrientes é muito importante, porque é a ciclagem desses nutrientes através da cadeia alimentar, Carlinha. Através dessa cadeia alimentar, né? Esse ciclo de nutrientes que se dá através dessa cadeia alimentar, né? De uma classe de ser vivo servir de alimento para outra, é que permite o fluxo de energia, tá? Então, para que a energia que veio do Sol, que foi aproveitada pela planta, passe adiante para os níveis seguintes, você precisa ter um ciclo de nutrientes, tá? Então, um ecossistema para existir, para ser saudável, para funcionar normalmente, tem que ter uma ciclagem de nutrientes correta e tem que ter um fluxo de energia correto. E o fluxo de energia só ocorre se tiver uma ciclagem de nutrientes. Agora eu pergunto, tem ciclo de nutrientes, mas a energia, ela cicla? Você tem ciclo de energia? Existe ciclo de energia, gente? Então, essa é uma casca de banana que, inclusive, alguns biólogos caem. A energia, ela não cicla. A energia, ela tem um fluxo, tá? Ela é unidirecional. Muito bem, Carlinha, muito bem. Então, ela é unidirecional. Porque você nunca vai ter essa energia voltando para o Sol. Se a energia não volta para o Sol, tá? Então não é ciclo de energia, ok? É fluxo de energia. Agora, os nutrientes, eles ciclam, tá? Os nutrientes, eles precisam ter esse ciclo. Tanto é que a gente tem ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, tá? Isso tem que acontecer de forma eficaz para que o fluxo de energia ocorra, ok? E uma coisa importante, olha aí nessa figura do slide. É importante enfatizar que essa transmissão, esse fluxo de energia de um nível para outro nível trófico, ou seja, de um nível alimentar para outro nível alimentar, ocorre sempre de forma imperfeita. O que é que eu quero dizer com isso, Carlinha? Eu quero dizer que sempre que essa energia dos produtores passa para um consumidor primário, ocorre perda energética. Ou seja, uma parte da energia é perdida, não é aproveitada por ninguém. A mesma coisa acontece de novo. Quando o consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário, uma parte daquela energia que estava contida no corpo, né, na biomassa do consumidor primário, como por exemplo esse coelhinho, uma parte dessa energia é perdida. A mesma coisa acontece de novo. Quando o consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário, você de novo tem perda energética. Então, é por isso, gente, que a nossa pirâmide trófica, né? Essa pirâmidezinha aqui, que vocês estão vendo, essa base embaixo com produtores, e isso vai ficando cada vez mais estreito, é por isso. Porque onde tem mais energia, tá? É na classe funcional, né, dos produtores. E conforme você vai subindo, você vai sempre perdendo energia. Por que vocês acham que tem tão poucos carnívoros no topo da cadeia alimentar? Olha quantos carnívoros de topo nós temos, por exemplo, na floresta atlântica nordestina, na Caatinga. Nós temos a onça pintada, tá?
que é o nosso maior carnívoro, certo? Nós temos algumas aves de rapina que também eventualmente podem estar no topo, a depender do ecossistema, mas nós temos poucos, tá? Nós temos poucos consumidores no topo da cadeia alimentar, porque a energia que chega para eles é pouca. A energia que chega para eles é pouca. Então, qual é a maior vantagem? A maior vantagem, tá, é ser um consumidor primário, porque não falta energia, tá? Tem muitos seres produtores, tá? Tem muita planta, tá? Então, por isso que você, em geral, tem mais herbívoros do que carnívoros no mundo, tá certo? É por uma questão energética, de fluxo energético, de mau aproveitamento da energia. Então, esse fluxo de energia, de um nível trófico para o outro, ele sempre ocorre de maneira pouco eficaz. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver a pergunta aqui. Primeira pergunta aqui, rapidinho, viu? Primeira pergunta de Liza. Professor, o senhor pode falar sobre ecótono? Posso sim. Gente, ecótono, tá? Ecótono é simplesmente um termo que a gente usa para definir uma região que está no encontro entre dois ecossistemas. Por exemplo, você tem entre a caatinga, né, que é aquela floresta seca, né, que nós temos no Nordeste, entre a caatinga e as florestas úmidas, né, como a floresta atlântica, nós temos uma vegetação de transição, que é a nossa zona ecotonal. Ecótono é o encontro, é a região de encontro entre dois ecossistemas. Então você olha para aquela vegetação do ecótono e fala, pô, isso não parece muito com caatinga, mas também não parece muito com floresta atlântica. O que é isso? Bem, isso é uma região ecotonal e que leva alguns nomes. Por exemplo, o encontro da caatinga com a floresta atlântica, né, essa zona é chamada de carrasco. Carrasco, certo? Então você tem essas zonas ecotonais, certo? São regiões que estão entre dois ecossistemas. Ok, Liza? Isso é ecótono. Carla perguntou, por que não tem um quarto consumidor? Não, com certeza tem um quarto consumidor. Tem até mais, Carla. Tem muitos outros, tá? Tem vários níveis. Eu coloquei ali só 3 para a gente entender melhor, tá certo? Tem vários e vários níveis de consumidor ali, certo? Deveria ter. Matheus Felipe fala que o quarto consumidor pode ser a gente. Então, a gente eventualmente, seres humanos se comportam como consumidores primários, eventualmente secundários. Por exemplo, se você é vegetariano, né? Vegetariano propriamente dito, que só come mato, só come planta, só come semente, você é um consumidor primário, ok? No momento que você come uma picanha, certo? Você come um filezinho, você está sendo um consumidor secundário, porque você está se alimentando do consumidor primário, que é o boi. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu que um ecossistema ele é formado... Né? Só um minutinho, deixa eu só ligar a tomada aqui. Pronto. Todo mundo entendeu que um ecossistema ele é formado por vários níveis funcionais, né? Produtores, consumidores e decompositores, que você tem no ecossistema um fluxo de energia, e para que o fluxo de energia ele ocorra, você tem que ter uma ciclagem de nutrientes, e para que essa ciclagem de nutrientes ocorra, você tem que ter na ponta, você tem que ter os decompositores, tá? E os decompositores estão fazendo sempre esse processo de disponibilizar nitrogênio, fósforo, potássio, tudo isso. Que bom, Letícia, que está sendo proveitoso, fico feliz. Qualquer dúvida, falem. Então, gente, esse é o nosso ponto de partida, certo? Então, você tem fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos envolvem tudo que é vivo, tá? Envolvem todos esses seres vivos que estão aí, que estão interagindo uns com os outros, que servem de alimento uns para os outros, que estão competindo uns com os outros, tá?
Então, você tem fatores bióticos, que são tudo que inclui seres vivos. E você tem os fatores abióticos. Os fatores abióticos incluem luminosidade, tá? A luz do sol é importante, é um fator abiótico, luminosidade. Você tem características químicas do ambiente, características físicas, tá? Então, disponibilidade de nutrientes, tá? São fatores abióticos. Tudo que não for vivo é abiótico. Esse A é de negação, tá? Temperatura, pH, certo? Acidez, se é mais ácido, se é mais básico aquele ambiente. Tudo isso envolve, tá? Fatores abióticos. Então, um ecossistema, ele para existir, para funcionar, ele tem que ter fatores bióticos e abióticos, digamos, funcionando de forma adequada, ok? Sabendo disso, pessoal, sabendo disso, e também voltando para o início da aula, que vocês disseram que uma poça d'água, né? Choveu, criou água, de repente chegou ali mosquito botando ovos, chegou um monte de lodo, algas, girinos ali, os sapinhos colocaram ovos, enfim, você tem ali um ecossistema, vocês concordaram comigo, tá? E quando a gente olha para um ecossistema maior, como por exemplo uma floresta atlântica nordestina, tá? Vou botar o slide em tela cheia assim, ok. Vou botar o slide em tela cheia. Quando você tem, gente, quando você tem uma floresta atlântica nordestina, eu pergunto a vocês, como é que surgiu... Peraí, tá em tela cheia ainda não, né? Eu pergunto a vocês, como é que surgiu, tá, essa estrutura de uma floresta atlântica nordestina? Vocês saberiam explicar, gente, como é que surge essa estrutura tão complexa? Alguém saberia aí dizer? Pode usar o microfone se quiser. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem direitinho? Vou perguntar. Vocês imaginam como é que uma floresta atlântica, tá? Bonita, exuberante, com árvores gigantescas, com aquele ambiente florestal, com fauna, flora, carnívoros, roedores, insetos. Vocês imaginam como é que aquilo começou? Vocês imaginam como isso aconteceu? Ok. Vamos entender isso agora. Vamos entender isso agora. Certo? Vamos entender. Olha só, gente. Todo ecossistema, certo? Todo ecossistema, ele, para estar como a gente conhece, tá? Ele percorreu vários e vários estágios, tá certo? Vários estágios. E esses estágios que permitiram, tá? Que um ecossistema se tornasse um ecossistema já maduro, um ecossistema que a gente chama de clímax, tá? Uma floresta madura, tá? Esses eventos chamam-se, o conjunto desses eventos chama-se sucessão ecológica. Vamos hoje entender como um ecossistema, como uma floresta atlântica, por exemplo, se forma, ok? Olha essa imagem aí do slide. Olha essa imagem, tá? Gente, percebam que essa imagem está ilustrando, está demonstrando o que aconteceu com uma região, com um ambiente ao longo do tempo, certo? Conforme a gente vai para a direita, tá? O tempo aumenta e a gente tem mudanças desse ambiente. Perceba como estava antes, Ariadne, tá? Antigamente você tinha as espécies Antigamente você tinha, tá? Uma comunidade aqui de plantas bem pobre, você tá vendo?
uma comunidade bem pobre, bem simples, tá? E conforme o tempo vai passando, você começa a ter uma organização aqui, diferentes populações se inserindo, até que no final, né, o tempo está passando aqui para a direita, você tem justamente a floresta madura, ok? Então, esse processo ocorre, tá? Gravem esse nome, sucessão ecológica. É o conjunto de processos que permite, tá, que você tenha um ecossistema se tornando um ecossistema maduro, tá? Como, por exemplo, uma floresta madura, uma floresta clímax, tá certo? E as sucessões ecológicas, elas podem ser de duas formas. Presta atenção aqui. Vamos lá. As sucessões ecológicas podem ser de dois tipos. Sucessões primárias e sucessões secundárias. Mateus Augusto. A sucessão primária é quando tudo começa do zero, tá? Começa do zero. Então, geralmente sob condições desfavoráveis ao estabelecimento de vida. Um exemplo para todo mundo entender o que é uma sucessão primária. Rochas, dunas ou poças de lava vulcânica recém-solidificada. Então, presta atenção. Você teve uma erupção vulcânica ali no Atlântico, tá? No Oceano Atlântico. E aquela erupção vulcânica acabou levando a formação de ilhas, né, de origem vulcânica, e aquelas ilhas ali estão com aquelas rochas que acabaram de se formar, rochas vulcânicas, tá? Aquelas rochas ali que acabaram de se formar, gente, será que é possível que aquelas rochas ali tenham um ecossistema florestal bonito, tá? Aquela ilha recém-formada, será que ela pode ter uma organização complexa naquele momento? Não é verdade? Não é possível, tá? Uma pergunta aqui. Olha, a Ariadne já está matando a charada aqui. Animais fazendo transporte de sementes. Carla, séries, né? Você tem séries, né? Diferentes eventos, diferentes momentos de um ecossistema. Matheus Felipe fala, um ecossistema pode surgir a partir de uma planta. Pronto, vou pegar todos esses comentários e vou juntar aqui. Gente, olha só. Você tem, tá, um processo de colonização daquele ambiente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você tem um processo de colonização daquele ambiente que estava estéril. Não tinha vida ali. Não tinha planta, não tinha animais, não tinha fungos, não tinha bactéria, não tinha nada ali, beleza? Então, o que é que acontece? Você tem, então, sucessões primárias. Primeiro, entendam isso, tá? Você tem sucessão primária, que é quando começa do zero mesmo. Não tinha nada de vida ali, zero vida. Mas você também tem sucessões secundárias. As sucessões secundárias incluem a formação de um ecossistema a partir de outro parcialmente destruído, ou seja, em um ambiente que foi anteriormente ocupado por outra comunidade biológica. Exemplo, o cara foi lá, desmatou tudo. Eita, alguém tentou entrar aqui e não conseguiu. Alguém tentou desmatar, alguém desmatou uma floresta, certo? Presta atenção. Alguém foi lá, desmatou a nossa floresta atlântica, tá? Vendeu toda a madeira, tal, deixou tudo sem planta. Mas o que é que acontece? Você tem embaixo ali das árvores, ok? Você tem o que nós chamamos de banco de sementes. Banco de sementes. Ou seja, ao longo do tempo, as árvores lá lançando frutos e os frutos contêm sementes e as sementes sendo dispersadas, essa semente vai ficando armazenada no solo, tá? Vai ficar armazenada na terra, certo? E nós damos um nome a isso. Nós damos o nome de banco de sementes, tá? Então, se o camarada foi lá, ganancioso, cortou todas as árvores, dizimou a floresta, tá? Mas não tocou fogo, tá? Ele não incendiou o que restou daquilo ali, não tocou fogo. O que é que acontece? Ariadne, não é
é o seguinte, é que as sementes quando caem vão sendo enterradas pelo vento, pelas folhagens que caem, tá entendendo? Então você tem ali sementes nos primeiros 15 centímetros assim, de terra, você tem muita semente, é o banco de sementes, tá? É natural, o vento vai batendo, vai enterrando, é isso. Tem um banco de sementes lá. Então, se o cara desmatou tudo, mas não tocou fogo, aquelas sementes ali, tá? Elas vão estar vivas ou vão estar mortas? Vivas ou mortas? Vivas, muito bem. Porque toda semente, gente, a gente tem que lembrar, toda semente é um embrião, tá? Toda semente é um ser vivo, ok? Então, como você tem... Um minuto. Olha, a Adriana fez uma observação interessante aqui. Você tem a cutia, né, que é um roedor, que tem um hábito muito bom para o ecossistema, que é o de enterrar sementes. Então tem uma planta chamada pequi, tá? Que ela adora no cerrado nordestino, que a cutia vai lá, pega o pequi, se alimenta do fruto, né? E às vezes ela enterra esse fruto inteiro, tá? Às vezes ela enterra esse fruto inteiro e aquilo é muito bom, porque ela muitas vezes esquece que enterrou ali, né? Não só cutias como outros animais. E aquilo ali é ótimo, tá? Porque no momento oportuno, quando tiver condições, aquela semente pode germinar, tá? Então você tem um banco de sementes, tá? E se você tem um banco de sementes, elas estão vivas, ok? Eita, pequi com arroz é bom mesmo. Então você tem ali, certo, um banco de sementes, um monte de seres vivos, tem plantas na forma embrionária. Então, qual é a única coisa que você precisa, Ariadne, para que esse ecossistema retorne, tá, a uma condição mais ou menos madura de novo? A única coisa, Ariadne, que você precisa fazer é deixar aquele ambiente, aquela região em paz. Deixa ela, ok? Deixa ela em paz, que aos poucos aquelas sementes vão germinar, certo? Você vai ter um processo que a gente vai ver agora. Então, deixa uma floresta totalmente desmatada, mas com um banco de sementes, tá? Deixa ela paradinha, aquele ambiente parado por 200 anos. E volta lá depois pra tu ver. Vai estar uma floresta exuberante, tá? Então, esse tipo de sucessão que eu falei agora é primária ou secundária? Então, se não começou do zero, se já tinha um banco de sementes ali embaixo, a gente não chama de primária. Como já tinha um banco de semente, ela é secundária. Ela é secundária. Não começou do zero. Não começou do zero. Ok? Entendeu? Não tem problema não, a gente aprende assim. Então agora vamos entender como é que ocorre a sucessão primária. Na próxima aula a gente vai ver com mais detalhe, certo? Mas a gente já vai hoje entender como é que é essa sucessão primária. Olha só, gente. Numa sucessão primária você tem 3 fases, tá? A primeira fase é a facilitação. Mateus Augusto. Esse nome já é sugestivo. Facilitação. Na facilitação, espécies pioneiras preparam e facilitam a chegada de outras espécies. Na fase de facilitação, espécies pioneiras, o que é pioneiro? É que vem primeiro, tá? Espécies pioneiras preparam o terreno, preparam o ambiente e facilitam, tá, a chegada de outras espécies, ou seja, facilitam a fixação e o desenvolvimento de futuras espécies que vão se estabelecer ali. Tá? Então a facilitação é um processo que ele é realizado principalmente por espécies pioneiras. Gente, espécies pioneiras, tá? Espécies pioneiras são, por exemplo, espécies de líquen, tá certo? Deixa eu ver essa observação de Ariadne. Na história da Bíblia e tal, diz basicamente isso, quando
o povo leva refém do Egito, eles vão deixando sementes no caminho e quando eles voltam tá um lugar super lindo de árvores, coisa. Bem, pois é, numa sucessão primária, Ariadne, ao invés de ser as pessoas, né? Ao invés de ser as pessoas, só um minuto, viu, Duda? Numa sucessão primária, ao invés de ser as pessoas que levam a semente ou qualquer coisa, é o vento, é um passarinho, como você bem falou, Ariadne. É um passarinho, é um animal, tá? Então, na sucessão... na facilitação, que é a primeira fase de sucessão primária, certo? Você tem a colonização por espécies pioneiras. E uma das espécies, um dos grupos de espécies, são espécies de líquens, tá? Líquens. Alguém lembra o que é líquen? Lembra aquelas manchas esverdeadas, esbranquiçadas que ficam nas cascas das árvores, em algumas paredes velhas, tá? Em certas rochas. Aquilo ali são líquens. Líquens. E os líquens são associações entre algas e fungos, tá? Algas e fungos. Então você tem aquela colonização ali, tá? Que já vai permitir que o ambiente seja preparado para outras espécies. Você tem... Gente, presta atenção. Muito bem, Matheus. É uma relação simbiótica entre algas e fungos. Olha, imagina agora, a gente está na época de chuva, tá? A gente está na época de chuva. Carlinha, não sei. Estou sem saber da aula de física. Não sei. Mas eu vou perguntar daqui a pouco ao professor, mas estou sem saber. Gente, olha só. O que acontece? Lá no Ageu, nesse momento, deve estar, certo, com aquele monte de mato crescendo. Por quê? Por quê? Está em época de chuva, não é verdade? E o que acontece? Você tem espécies ali que basta cair uma aguinha, basta ter qualquer condição que ela se estabelece ali, tá? Então essas espécies são, em geral, espécies pioneiras, ok? Em seguida, nós temos a segunda fase, que é a fase de inibição. Matheus Augusto, o nome é sugestivo, ó, inibição. Na segunda fase, que é a fase de inibição, você não teve lá atrás as espécies pioneiras, agora você tem as espécies posteriores, tá? Então, na fase de inibição, as espécies posteriores se estabelecem, tá? E só se estabelecem porque as primeiras, né, as pioneiras, permitiram que o ambiente estivesse preparado, tá? Permitiram que aquela rocha tivesse algum substrato a mais. Permitiram que a terra estivesse um pouquinho mais fofa. Permitiram que tivesse matéria orgânica. Permitiram um pouquinho de sombra para germinar. Então, as espécies posteriores só se estabelecem por conta das pioneiras. E, além disso, claro, essas posteriores, né, que vêm agora, que chegam agora, elas inibem as que vieram antes. Vê que egoístas, tá? Então, na fase de inibição, as espécies posteriores inibem as espécies pioneiras, tá? Inibem, tá? E elas só estão fazendo isso porque elas estão conseguindo se estabelecer com as condições que aquelas pioneiras deram para ela, tá? Então a natureza é danada, né? E por último, nós temos a fase de tolerância, tá? Tolerância. Na fase de tolerância, aquelas espécies, aquelas plantas mais competidoras, tá? Imagina o seguinte, no Ageu Magalhães você tem um pé de manga gigante e você tem um monte de mato. Naturalmente, quem compete melhor? É aquele matinho ou é o pé de manga? É claro que é o pé de manga, né? O pé de manga é uma espécie competidora, são espécies clímax que a gente chama. Então, na última fase, que é a fase de tolerância, você tem tolerância máxima, em que aquelas espécies mais competidoras, elas ficam ali, ó, cada um no seu quadrado, né? E dão aquele ar de floresta madura. E aí vai permitir, né, que você tenha todo o funcionamento de um ecossistema. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Por hoje a gente vai parar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
Por favor, podem falar no Google Classroom, que mais tarde eu dou uma olhada. E agora eu vou começar a... Sim, Ariadne, eu coloco o slide no Google Classroom. E agora eu vou ter que ir para a aula do segundo ano, certo? Então, gente, qualquer dúvida, fala lá, ok? Tranquilo? Um grande abraço, terceirão. Até logo. Valeu, valeu, valeu. E aí, Rafa? E aí, Vitor? E aí, meu irmãozinho? Segundos anos, sejam bem-vindos. Bom dia, galera. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos dar um tempinho para a galera ir entrando.